Bom dia a todos. Gostaria de vos dar as boas-vindas a este seminário intitulado Como lidar com os desafios diários que se colocam no consultório quando a prescrição de tratamento hormonal por via oral. O meu nome é a professora Nawal Marrouche e vou presidir esta sessão. Vou começar por vos dar algumas informações importantes sobre o nosso webinário. Podem utilizar a interpretação para escolher o símbolo da interpretação, o símbolo do globo terrestre, para escolher a vossa linguagem preferida. As linguagens disponíveis são inglês, mandarim, português, espanhol, russo e ucraniano. A vossa participação é muito bem-vinda, de forma ativa, portanto podem utilizar o chat ou as perguntas e respostas para colocarem as vossas questões. A gravação desta reunião será disponibilizada em linha mais tarde. Vamos agora apresentar os nossos operadores. A primeira apresentação trata-se dos desafios mais frequentes e como enfrentá-los, e será apresentada pela doutora Claude Alawadi, que é representante internacional da Faculdade de Saúde Sexual e Reprodutiva do Royal College of Obstetricians and Gynecologists, do Reino Unido. É consultora de saúde sexual, foi a primeira cidadã dos Emirados a obter o CCT e a praticar a especialidade de saúde sexual e reprodutora nos Emirados Árabes Unidos e na região do Golfo, o que levou à inclusão da especialidade nos órgãos de licenciamento da Abu Dhabi e de Dubai. Doutora Claude, doutora Alawadi. Então, o meu nome é a doutora Alawadi e vou falar-vos hoje sobre os desafios. Penso que já poderão ver os meus slides. Sim, sim, por favor. Se carregar no primeiro ícone para podermos ver os seus slides no ecrã completo. Sim, eu vou falar dos desafios mais frequentes com que nos confrontamos quando prescrevemos a terapia hormonal por via oral no nosso consultório. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esta apresentação. Estes desafios integram-se em 3 categorias: pacientes, tratamento e profissionais de saúde. Em relação aos pacientes, há um problema de sensibilização. Muitas das mulheres dos Emirados Árabes Unidos não estão conscientes, não sabem da menopausa, não sabem nada sobre a menopausa, não estão conscientes de que vão atravessar a menopausa e, portanto, hesitam em recorrer a um médico quando sentem os efeitos secundários e têm medo, por exemplo, de tomar hormonas durante esse processo. Houve It's about Emirati women's knowledge about the menopause and menopausal hormonal therapy. O que está em causa foi um documento, um paper que eu publiquei sobre a sensibilização para os problemas da menopausa e do tratamento hormonal das situações de menopausa, que incluiu um estudo que recolheu dados junto das mulheres que recorriam aos serviços de reprodução, de saúde sexual e reprodutiva nos Emirados Árabes Unidos. Os dados foram recolhidos através de um questionário sociodemográfico. Neste quadro apresenta-se a percentagem de participantes que concordaram com determinadas afirmações sobre a menopausa e a terapia hormonal, para o tratamento de terapia hormonal da menopausa. E, como poderão ver, 67% concordaram que a menopausa, ou estavam de acordo com a afirmação de que a menopausa é devido à diminuição das hormonas femininas, enquanto 59,4% sabiam que a menopausa é acompanhada de afrontamentos. Por outro lado, só uma porcentagem muito mais pequena, 29,6%, achavam que a terapia hormonal tem muitas complicações e efeitos secundários.
Portanto, a partir deste quadro, conseguimos perceber o nível de conhecimentos e de aceitação da medicação, dos tratamentos com medicamentos. Importa notar que a percentagem global de conhecimento sobre a questão era de apenas 41%, o que é baixo. Por outro lado, não se verificaram diferenças significativas no conhecimento médio, nas percentagens de conhecimento médio, em função dos níveis de formação ou de emprego. De qualquer maneira, em todos os casos, o valor de consciencialização, de sensibilização era muito baixo. Houve outro estudo que foi conduzido em 2021 e que foi publicado na PubMed, que mostrava que a percentagem de mulheres que tinham um bom conhecimento da menopausa era muito baixo. Isto foi através de um inquérito que foi conduzido em 2020. Depois há também outros desafios ligados ao paciente, que têm a ver, por exemplo, com o tratamento hormonal. Há situações em que causa hipertensão, ou pessoas que vêm ter connosco e que nos dizem: eu queria fazer um tratamento, mas como tenho hipertensão, não posso fazer o tratamento com hormonas. E, portanto, em resumo, a situação com que nos confrontamos é que a maior parte dos pacientes que vêm ter connosco não sabem do que estão a falar e têm muitas ideias falsas sobre todo o processo. Depois há também sensibilidades culturais que podem fazer com que as pessoas tenham alguma relutância em vir ter connosco, em procurar ajuda ou procurar obter informação. Em relação ao tratamento, nos Emirados Árabes Unidos nós temos um sistema de saúde através do qual todos os cidadãos têm que estar cobertos por um seguro ou estatal ou do empregador para que cubra pelo menos o custo dos medicamentos. E quando alguém não tem esse tipo de seguro, está numa situação muito difícil, porque pode procurar ajuda, mas a partir do momento em que se inicia o tratamento, terá que pagar todas as fases. Mas há também a questão da duração da terapia. A determinação do período ao longo do qual se deve administrar um tratamento hormonal varia muito e pode colocar alguns desafios. Mas há também a questão da gestão dos efeitos secundários. Os pacientes podem sofrer efeitos secundários como um inchaço ou alterações do humor e que podem estar associados à terapia hormonal. Mas a análise de risco-benefício, o que faz com que a análise de risco-benefício seja por vezes complexa em função das diferentes pacientes. A maior parte do pessoal médico que está envolvido em todo este processo, infelizmente, são médicos formados em ginecologia, pura e simplesmente. E não estão muito a par da evolução da terapia hormonal, das terapias hormonais, o que dificulta o tratamento. A idade média da menopausa, de acordo com os nossos dados, é de 48 anos, o que é bastante inferior à idade em que a menopausa ocorre nos países europeus, por exemplo. Mas ainda não foi feita a investigação para tentar perceber esta questão e que possa contribuir para uma política de saúde e de tratamento mais eficaz e mais orientada para quem necessita. Eu trabalho num hospital estatal em Abu Dhabi e uma vez por semana trabalho também numa clínica privada no Dubai. E o hospital onde eu trabalho é um hospital muito movimentado. Eu atendo cerca de 30 pacientes por dia e, como poderão calcular, não é uma situação ideal. E o que eu tento sempre é, quando estou a meio de uma consulta e não vejo que não vou conseguir tratar tudo, é dizer à minha paciente: este assunto, este assunto, este assunto, que eu ainda gostava de falar consigo, fica para a próxima consulta. Portanto, como é que podemos resolver estas questões? Em relação à sensibilização, à consciencialização limitada
para estas questões e à formação e educação que será necessária, nós estamos a trabalhar através de campanhas públicas de sensibilização, com a participação dos membros da comunidade médica e também dos meios de comunicação. Utilizamos meios de comunicação para isso. Por outro lado, utilizamos também as redes sociais, a televisão e a rádio para procurar aumentar a sensibilização para a menopausa, para os seus sintomas e para as opções que existem para lidar com a menopausa. Por outro lado, organizamos também eventos ao nível da comunidade médica, no nosso hospital, eventos esses em que os profissionais de saúde podem participar e podemos discutir as questões ligadas à menopausa, que é uma forma adequada de aumentar a sensibilização. Em relação às hesitações e preocupações dos pacientes, das pacientes, tentamos disponibilizar informação clara e disponível através de panfletos, por exemplo, de folhetos de informação, brochuras, e encorajamos sempre uma discussão aberta sobre todas as questões com os pacientes. Em relação às condições de comorbilidade, estamos a avaliar os riscos e benefícios da terapia hormonal para a menopausa no contexto da situação global de cada paciente e colaboramos com outros especialistas, quando necessário, para assegurar uma boa identificação do caso em concreto. Para isso, colaboramos com outros especialistas, quando necessário, de outros campos da medicina, para assegurar uma abordagem abrangente. Quanto ao seguimento e acompanhamento, é feito nas nossas clínicas. Nós marcamos consultas de seguimento regulares para avaliar a evolução dos sintomas e os eventuais efeitos secundários. Por outro lado, utilizamos também opções de saúde à distância, de saúde pela rede, pela net, para tentar facilitar o acesso e através dessas aplicações pela rede podemos dar a resposta às perguntas, discutir a questão com os pacientes, etc. Quanto à questão da sensibilidade cultural, nós percebemos que esta questão é sensível quando estamos a discutir com as pacientes. Falar sobre a menopausa é sempre uma questão sensível e temos isso em conta nas nossas discussões com as nossas pacientes. Antes de avançar, na minha relação com as minhas pacientes, em diferentes situações, vejo muitas pacientes que têm sintomas, mas não sabem que esses sintomas têm tratamento e nem sabem sequer que está ligado à menopausa, o que é um problema. Em relação às questões de acesso e de custo, estamos cientes da questão da cobertura de seguro e dos programas de assistência aos pacientes, que não cobrem toda a gente, mas que, pelo que, para as pessoas que não são cobertas, ajudamos-las a encontrar soluções que lhes permitam recorrer ao tratamento. E tentamos sempre encontrar as soluções mais eficientes e mais eficazes em termos de custos para o paciente. Depois, quanto à duração da terapia, também discutimos com as nossas pacientes a duração e também os motivos para essa duração. E tentamos sempre administrar a dose mais baixa que seja eficaz e durante o período mais curto que seja possível, que seja praticável. Quanto à questão dos efeitos secundários, tendemos quando receito medicação a uma paciente, eu tenho de conversar um pouco com ela sobre os efeitos secundários com que ela poderá vir a confrontar-se. Isto numa perspectiva realista, que é para que ela possa saber com o que é que vai contar. E tentamos também consciencializar a pessoa para que, se necessário, a medicação poderá ser adaptada, a dosagem, etc., de forma a evitar a recorrência de efeitos secundários. Por outro lado, efetuamos também análise de risco-benefício para tentar perceber como é que os benefícios são compensados ou anulados por outros efeitos que possam surgir do tratamento noutros níveis da saúde do paciente. Tentamos sempre cumprir e continuar a cumprir, manter o cumprimento de todas as orientações internacionais, organizações médicas, etc. Portanto, tentamos sempre atualizar-nos de forma a estarmos a par das melhores práticas e, por outro lado, colaboramos com institutos de investigação e universidades e clínicas para analisar todos os dados da nossa investigação e para tentar acompanhar aquilo que está a ser feito ao nível
da investigação sobre as questões ligadas à menopausa, centrada nas populações locais. Por outro lado, conduzimos inquéritos para reunir dados sobre a experiência das mulheres em termos de menopausa, sintomas, efeitos secundários e tudo isso. São clínicas muito movimentadas, como já referi, e vemos muitos pacientes ao longo de um dia. Muitas delas são novas pacientes com complicações recentes que foram dirigidas para o nosso centro, e aquilo que tentamos é distribuir folhetos para as informar e, por outro lado, conversar com elas. Sentamos num consultório e conversamos um pouco com o paciente para discutir as questões com que ela se confronta e também as preocupações que possa ter. E sempre com o objetivo de aumentar o bem-estar da pessoa. Outra coisa em que estamos a trabalhar é a integração das questões da menopausa nos programas de bem-estar. Estamos a tentar incorporar as questões da menopausa em todos os programas que existem e que afetam as mulheres no nosso país. Por outro lado, estamos também em contacto com os profissionais de saúde no sentido de contribuir para que o tratamento seja o mais eficaz possível. Em conclusão, os profissionais da saúde devem tentar resolver os desafios de forma proativa e com empatia, de forma a aumentar a satisfação da paciente e os resultados em termos de terapia hormonal. Para isso é necessária uma abordagem paciente, centrada na comunicação efetiva e na educação, na formação, tanto dos prestadores de cuidados como dos pacientes. É bom que as pacientes compreendam o tratamento que lhes vai ser administrado e de forma a poderem até, eventualmente, decidir o caminho que irão seguir para um determinado tratamento. E nós tentamos manter esse processo de diálogo ao longo de todo o processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Alawadi, por esta simpática apresentação. Passamos à próxima apresentação. Professora associada, Dr. Nawal Merouj Slimani, que irá falar da otimização dos resultados clínicos em função das janelas de oportunidade. A Dr. Nawal é professora de Obstetrícia e Ginecologia na Universidade de Argélia e é também diretora do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia no Hospital de Zeralda. Antes de passarmos à próxima apresentação, gostaria de convidar mais uma vez a nossa audiência, todos os participantes, a enviarem-nos as vossas perguntas para os oradores, utilizando o botão cá embaixo das perguntas e respostas ou o chat. Pode passar a sua apresentação, doutora Nawal. Muito obrigado, Ana. Bom dia, obrigado, bem-vindo a todos e agradeço-vos por participarem neste seminário. Como já foi dito pelo orador anterior, na nossa comunidade a prescrição de terapias hormonais é muito difícil porque há toda uma série de tabus em torno desta questão, de estigmas em torno desta questão. E, por outro lado, os próprios médicos também muitas vezes não propõem esta terapia às suas pacientes, mesmo quando elas apresentam diversos sintomas que estão ligados à menopausa, nomeadamente inchaço e outros problemas ao nível dos órgãos reprodutores. A tendência é dirigir essas pessoas para consultas de ginecologia, de obstetrícia normais e não passar pela terapia hormonal. E isto muitas vezes também se deve ao facto de o próprio médico não dispor de muito desconhecimento sobre os efeitos secundários
e sobre os recursos e as possibilidades que existem para tratamento dos efeitos secundários após a administração da terapia hormonal. Aquilo que vamos falar hoje é da otimização dos resultados clínicos, tendo em conta as janelas de oportunidade. Esta expressão, janela de oportunidade, no contexto da menopausa e da terapia hormonal para a menopausa, refere-se ao período ótimo durante o qual o lançamento da terapia hormonal pode ter os efeitos mais favoráveis sobre a saúde da mulher, nomeadamente em termos de saúde cardíaca, do sistema cardíaco e também da função cognitiva, das funções cognitivas, sem causar novos problemas, sem causar o surgimento de novos problemas. O efeito secundário mais importante da terapia hormonal é a ocorrência de doenças cardiovasculares. A incidência deste tipo de doenças nas mulheres vai aumentando à medida que avançam na idade. Portanto, há uma ocorrência maior de acidentes cardíacos, cardiovasculares, incidentes cardiovasculares, nas mulheres das classes etárias mais elevadas, a partir dos 50 anos. O grupo onde se verificam mais incidência deste tipo de doenças é no grupo entre os 40 e os 54 anos, o que quer dizer que é um grupo misto em termos de estado, de situação da menopausa. Uma parte dos pacientes já terão entrado na menopausa, outra parte não. Há, portanto, uma questão da janela de oportunidade para aumentar a proteção contra doenças cardiovasculares e regular a administração da terapia hormonal em função dessa necessidade. Nós fizemos estudos com grupos a quem estava a ser administrado estrogênio e grupos a quem estava a ser administrada uma terapia, outra terapia hormonal, e tentámos analisar o impacto em termos de doenças cardiovasculares. E os dados mostram que o efeito na progressão da aterosclerose nas mulheres sem e com o tratamento hormonal é diferente. Há uma progressão mais rápida de situações, de condições subpatológicas, superior. Em certos casos, ou seja, quando existem lesões que ainda não são visíveis, não há qualquer efeito, ou seja, não há nenhuma diferença entre seguir ou não uma terapia hormonal. Mas quando as lesões são novas, aí sim verifica-se uma diferença. O que é importante é termos sempre em conta que durante os tratamentos hormonais temos que estar sempre cientes da necessidade de manter a saúde do sistema cardiovascular. Por outro lado, se a terapia hormonal for iniciada numa situação em que a doente já tem uma aterosclerose avançada, aí não há efeito em termos de aumento das doenças cardiovasculares já presentes. O início das doenças coronárias nas mulheres com menos de 60 anos e que já atravessaram a menopausa há mais de 10 anos, nesses casos, o tratamento hormonal consegue reduzir todas as condições, todas as causas de mortalidade precoce, entre as quais as doenças cardiovasculares relacionadas com o tratamento. Por outro lado, a meta-análise dos dados validou estas conclusões, o que mostra que há uma janela de oportunidade para a intervenção clínica. A curva cervical
a curva da probabilidade de sobrevivência na sequência de uma doença das coronárias, ou doença cardíaca, mostra esta curva, com e sem tratamento hormonal. E como podem ver, há uma redução em 39% dos casos de doença coronária depois de um tratamento que seja seguido ao longo de 16 anos. Por outro lado, tudo isto está também relacionado com os índices de massa, os índices de gordura corporal, etc. Também há efeitos, outras situações que têm algum efeito em termos de surgimento ou de agravamento de doenças cardiovasculares e também até em termos de mortalidade, sobretudo quando a terapia hormonal é administrada passados mais de 10 anos desde a menopausa da paciente. Aí verificamos um efeito. A mortalidade total, eu diria o seguinte: todos os estudos provam que quando a terapia hormonal é iniciada antes de terem passado 16 anos, ou melhor ainda, menos de 10 anos depois da paciente ter atravessado a menopausa, os resultados são uma diminuição da mortalidade, independentemente da sua causa. Portanto, para todas as causas de mortalidade. Há um período ideal para iniciar o tratamento com hormonas, que é entre 10 e 16 anos depois da mulher ter atravessado a menopausa. Nós conduzimos ensaios com a administração conjugada de diferentes hormonas e verificamos que há melhorias em termos de redução de praticamente todas as patologias, incluindo os cancros, o que vem dar força a esta teoria da janela de oportunidade. A comparação entre uma intervenção precoce ou uma intervenção tardia com estradiol mostra claramente, ou foi conduzido um estudo para verificar se havia algum efeito em comparação com o estrogênio administrado por via oral, e isto foi feito através de um estudo com placebos em 2 estratos. E, portanto, administramos o tratamento hormonal a mulheres que tinham tido a menopausa há menos de 10 anos e depois a mulheres que tinham tido a menopausa há mais de 10 e há mais de 16 anos. E tentámos comparar estes resultados. E verificámos que há uma redução que é estatisticamente significativa na progressão da arteriosclerose, tal como medida pela espessura das coronárias, e verificamos que com a terapia hormonal, a maior parte das mulheres na parte já mais tardia pós-menopausa apresentavam uma evolução que era semelhante, independentemente de serem ou não sujeitas a um tratamento com hormonas. Mas há uma diferença significativa na evolução da saúde entre as mulheres que tiveram menopausa há pouco tempo e as mulheres que já tiveram menopausa há bastante tempo, quando iniciam o tratamento. A mortalidade global, em relação à mortalidade global, uma análise bayesiana de 19 ensaios aleatórios e controlados e de 8 estudos de observação prospectiva mostram a coerência da redução de todas as causas de mortalidade nas mulheres que iniciaram a terapia de substituição hormonal antes de 60 anos e que seguem esse tratamento durante 5,1 anos.
Em relação à qualidade de vida, o efeito global da terapia hormonal sobre os sistemas das mulheres corresponde a uma redução dos sintomas da menopausa e a um aumento da qualidade de vida, para além de uma melhoria de todos os parâmetros associados aos músculos. Mas os resultados só foram significativos para as mulheres que iniciaram a terapia hormonal menos de 5 anos depois de terem atravessado a menopausa, o que, mais uma vez, vem apoiar aquele consenso que se está a formar em relação à existência de uma janela de oportunidade para a terapia hormonal. Em relação às funções cognitivas, os benefícios da terapia hormonal sobre os sistemas cognitivos das mulheres com demência são semelhantes àqueles que se observam em mulheres de meia idade que atravessaram recentemente a menopausa. Ou seja, os benefícios só surgem depois de alguns meses de tratamento. Nas mulheres mais velhas, com mais de 65 anos e com risco de doença cardiovascular, verificou-se um aumento do risco de demência ligado à utilização da terapia hormonal. E isto apenas um ano depois de iniciar o tratamento com WHI. A terapia hormonal, é possível que a terapia hormonal aumente o risco de perturbação das funções cognitivas por via de problemas que causa sobre o sistema cardiovascular. A teoria da janela da oportunidade sugere que a administração da terapia hormonal por volta da idade da menopausa terá alguns benefícios, ou pelo menos limitará os riscos em termos de perturbação das funções cognitivas. E isto ao longo de um período que poderá durar até 10 anos de tratamento. Podem ocorrer casos em que há perturbações da função cerebral em mulheres mais velhas que tenham outros fatores de risco de doenças cardiovasculares ou que sigam tratamentos durante períodos mais longos, e estamos conscientes desse facto. Utilização de hormonas e disposição. Os efeitos benéficos de 48 meses de tratamento com estrogénios equinos conjugados, mas não com E2, verificaram-se, há uma redução da ansiedade e da depressão, só que essa redução não dura muitos meses. A maior parte das orientações não apontam para uma administração de terapia hormonal como tratamento de primeira linha para a saúde mental, mas sim como um tratamento adicional para além da administração de antidepressivos. A terapia hormonal mostrou ser eficaz na redução do risco de fraturas ao nível da anca, das vértebras e de todo o corpo. No entanto, esta proteção é menor ou diminui quando a terapia hormonal é descontinuada ou quando a terapia hormonal só é iniciada depois dos 60 anos. A terapia com estrogênio é a opção preferida em comparação com um tratamento específico, um tratamento ósseo específico para as mulheres com a menopausa prematura. E isto reflete-se no aumento do risco de fraturas. A utilização combinada de terapia hormonal e de cálcio, e de suplementos de cálcio e de vitamina D, tem um efeito sinérgico na redução das fraturas do colo do fémur. Quanto aos sintomas para o sistema vasomotor, atualmente existem mais de 32 ensaios controlados com placebo e realizados de forma aleatória que recomendam a terapia hormonal como um tratamento para os sintomas vasomotores. Mas sempre que o tratamento seja iniciado próximo do momento da menopausa, a terapia hormonal, digo eu. Tanto os estrogénios administrados por via oral como os estrogénios administrados por via transdérmica mostraram ser eficazes para o tratamento destes tipos de sintomas. Quanto ao síndrome genitourinário da menopausa, atrofia vulvovaginal, verificou-se que
O estrogênio vaginal é o padrão ouro da terapia. Uma terapia sistémica com estrogênio é eficaz no tratamento de sistemas de outros sintomas da GSM. E esse tratamento está aprovado ou é recomendado para as mulheres que sofrem destes sintomas, para além de uma terapia para os vasos sanguíneos. Quanto ao cancro da mama, foi decidido a certa altura que se deveria parar a administração de terapia hormonal no nosso país na sequência dos resultados apresentados pela WHI, no sentido de que, se sabemos agora, que o prolongamento de uma terapia hormonal por mais de 5 anos tem uma relação significativa e clara com um aumento da incidência do cancro da mama nas pacientes com idades entre 50 e 69 anos. Em conclusão, a maior parte dos profissionais médicos e das sociedades médicas concordam com a indicação de terapia hormonal para os sintomas da menopausa. Não para evitar esses sintomas, para prevenir estes sintomas, mas sim para prevenir doenças cardiovasculares e outro tipo de doenças. Pronto. Outra indicação também é que a insuficiência ovária primária ou a menopausa precoce tem também efeitos sobre esta decisão. O que é mais importante é que o tratamento seja iniciado, que a terapia seja iniciada às mulheres quando têm menos de 60 anos e quando ainda não passaram 10 anos desde que entraram na menopausa. E isto é extremamente importante. E é isto que chamamos a janela de oportunidade. Com o objetivo de obter os benefícios da terapia hormonal, sem por isso ter que sofrer os efeitos secundários em termos de doenças cardiovasculares, de mortalidade, por cancro da mama, por exemplo. Portanto, para garantir uma situação ideal, será necessário prescrever uma terapia hormonal no momento certo e durante um prazo máximo de 5 anos. Muito obrigado, foi a nossa conclusão. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado a ambas as oradoras pelas excelentes apresentações. Em relação às questões, temos uma questão para começar no botão das perguntas e respostas e convido-vos mais uma vez a tentarem colocar desafios às nossas oradoras em relação a factos interessantes através do chat e dos Q&A. A questão que foi colocada já é o risco de cancro da mama está relacionado tanto à utilização de terapia hormonal tanto por via oral como por via transdérmica? Eu vou passar a palavra às nossas oradoras para responderem a esta questão. O risco de cancro da mama está essencialmente relacionado com a duração do tratamento da terapia hormonal. Independentemente da utilização ser oral ou transdérmica, se a administração durar mais de 5 anos ou se for iniciada depois de passados 16 anos, da menopausa, haverá um aumento do risco, ou poderá haver um aumento do risco de câncer de mama, em função da duração do tratamento. Se me permitem, eu queria acrescentar também que os estudos sugerem que os tratamentos hormonais combinados com estrogênio e progesterona têm um risco menor em termos de câncer da mama do que outros tratamentos.
Portanto, para além da questão da duração do tratamento, há também a questão da composição das hormonas que são administradas. Sim, eu gostaria de saber o que é que aconselham às vossas pacientes em termos de aplicação do tratamento mais adequado aos riscos de cada pessoa em termos de cancro da mama. Portanto, a avaliação de cada caso. É essa a minha conclusão das vossas respostas. Segunda pergunta. Como é que gerem as pacientes que são céticas em relação aos produtos hormonais e que hesitam em iniciar um tratamento hormonal? Mais uma vez, vou passar a palavra às nossas oradoras. Bom, nós nos Emirados Árabes Unidos este problema acontece-nos muitas vezes. A maior parte das nossas pacientes hesitam muito em iniciar uma terapia hormonal. E aquilo que eu tento fazer na minha clínica é falar com elas, mostrar-lhes os dados no meu ecrã e mostrar-lhes o meu ecrã para elas poderem ver os dados dos diferentes estudos e aponto-as para determinados sítios web, alguns deles sediados no Reino Unido, que elas podem consultar. Portanto, discuto com elas e depois dou-lhes, marco-lhes uma consulta, uma segunda consulta para daí a uma semana para discutirem as questões que elas tenham colocado ao longo dessa semana e para dar a resposta a essas questões. E com esta abordagem, eu verifiquei que muitas pacientes estão a adotar a terapia hormonal para a menopausa e depois voltam ao meu escritório, ao meu consultório, muito contentes e marcam a consulta para continuar o tratamento, porque sentem os benefícios. Dr. Noel? Doutora Noel? Sim, no nosso país, a maior parte das mulheres não querem seguir uma terapia hormonal, mesmo que quando têm muitos sintomas negativos. E para as convencer a iniciarem esta terapia, aquilo que temos que fazer é discutir com elas e passar muito tempo a explicar-lhes os benefícios da terapia e também dizer-lhes que os efeitos secundários não são muito graves nem muito frequentes, a partir do momento em que o tratamento seja iniciado pouco tempo depois da menopausa. Muito obrigado. A próxima questão que eu gostaria de dirigir às nossas oradoras é o que é considerado uma baixa dose de administração local para o síndrome genitourinário? Também, em relação a esta questão, também se coloca a questão do máximo de 10 anos e da idade dos 60 anos para iniciar o tratamento? Para o tratamento desses sintomas, nós administramos um creme, uma aplicação local de estrogênio. Mas para os sintomas ao nível genital, não é necessário normalmente introduzir esta terapia para as mulheres com menos de 60 anos. Para as mulheres com mais de 60 anos e que já passaram mais de 10 anos desde a menopausa, o problema não se coloca. E também podemos administrar essa terapia quando os tratamentos são de longa duração. Porque quando paramos a terapia, passados uns meses, a mulher vai voltar a apresentar sintomas, provavelmente. Muito obrigado. E para a doutora Alawadi, se nos pode ajudar a esclarecer a nossa audiência. O tratamento hormonal, a terapia hormonal, deve ser interrompido quando a mulher atinge os 65 anos ou deve ser mantido? Nós falámos há pouco sobre isso, mas e em relação à terapia ao nível dos órgãos genitais, temos que parar o tratamento? Sim, mais uma vez, isto depende de cada caso, mas normalmente nós não continuamos a terapia hormonal depois da idade, a partir dos 60 anos, já não continuamos. Depois depende da paciente também, claro, mas em geral, sim, não mantemos o tratamento a partir dos 60 anos. O tratamento é administrado só até aos 60 anos.
E outra questão, o que é que aconselham às mulheres que vêm ter convosco, que querem seguir uma terapia hormonal e que não têm nenhum problema cardiovascular particular, mas que têm 60 anos, 61 anos, 62 anos, o que é que fazem nessas situações? So again, it is an Mais individualized uma choice. vez, It depends on the patient. So if they have menopausal é uma escolha symptoms, muito no doubt individualizada, we depende give them de cada caso, se a treatment mulher tem ou não tem fatores de and risco, it's we have to balance the e temos benefits que equilibrar and sempre para o caso de cada paciente, a situação de cada paciente. Temos que ponderar a situação de cada paciente para descobrir o tratamento mais adequado para o seu caso. Muito obrigado. Mais uma questão relacionada com os tumores da mama. A pergunta que é colocada é: verificaram algum aumento dos tumores benignos na sequência da administração do tratamento hormonal para a menopausa? Presumo que aqui a questão diz respeito a um tratamento hormonal sistémico. Portanto, a pergunta é: verificaram algum aumento dos tumores benignos? risk of benign or because the menopausal hormonal therapy does not increase the risk of Benignos, estamos a falar de tumores benignos, porque a terapia hormonal não causa, tanto quanto sei, um aumento dos tumores benignos. Há sim um aumento do risco de cancro da mama invasivo, que se agrava quando a terapia ultrapassa os 5 anos. Mas, em geral, não há um aumento da sensibilidade para, aos incidentes de cancro, às incidências de cancro. Sim, a terapia hormonal não aumenta a ocorrência de tumores benignos da mama. É a nossa conclusão. Há um aumento do risco de cancro da mama, mas o problema estava ligado à progesterona, porque havia um aumento do colesterol e isso causava problemas. Portanto, o problema era com os tratamentos anteriores, que seguiam anteriormente, por via oral, não com estes tratamentos hormonais mais modernos. Muito obrigado. Vejo aqui mais uma questão que acho interessante. Será que é possível administrar uma terapia hormonal a todas as mulheres que chegam à menopausa? Consideram essa possibilidade? Será que se pode administrar um tratamento hormonal de forma rotineira a todas as mulheres que chegam à menopausa? Não. A resposta é não. Como disse, todas as orientações apontam para que estas terapias hormonais só sejam administradas a mulheres com problemas ao nível do endométrio ou problemas hormonais ligados à menopausa e às mulheres que apresentem muitos sintomas, como fundamentalmente que apresentam problemas, sintomas graves ligados à menopausa, mas não de maneira nenhuma a todas as mulheres. Bom, no nosso caso, no meu consultório, aquilo que costumamos fazer, também mais uma vez depende da situação do caso da mulher, se ela já tiver tido a menopausa há menos de 10 anos e ainda tiver menos de 60 anos, eu falo dos problemas vasomotores, por exemplo, falo de questões da atividade sexual, da secura da vagina, a incontinência urinária e outros aspectos e sintomas que podem ocorrer na vida. Portanto, utilizo doses muito baixas, mas prescrevo terapia hormonal para essas pacientes quando sentem esses problemas. E depois discuto com elas os benefícios e os eventuais problemas, e depois eu e a paciente, em conjunto, tomamos uma decisão para o caso dela. Sim, senhora, eu gostaria de vos dirigir a vós para vos dirigir a próxima pergunta. Quando interrompem o tratamento hormonal, há um período de desmame ou é uma paragem abrupta?
Sim, mais uma vez, eu discuto todos os passos, eu discuto sempre com a paciente e, dependendo do caso, e aplico as pretensões da cliente à nossa decisão final, quando tomamos a decisão final, e depois portanto, o que fazemos é vamos diminuindo a dose a pouco e pouco e vamos discutindo com a paciente aquilo que ela vai sentindo e depois, quando chegamos a uma situação em que já está tudo correto, interrompemos a administração. Sim, nós, quando chegamos ao fim de um tratamento, eu interrompo o tratamento e depois vou acompanhando os sintomas da paciente. Se a mulher mostra um ressurgimento dos sintomas e se ainda não tiver 60 anos, posso eventualmente voltar a administrar durante mais alguns meses a terapia, dependendo do caso. Muito obrigado. Não vejo mais nenhuma questão da audiência, portanto, gostaria de perguntar-vos a ambas se confrontaram com algumas dificuldade na integração dos prestadores de cuidados de saúde primários em termos de recomendação do tratamento hormonal às mulheres. Sim, no meu país é um bocado difícil. Tudo isso é muito difícil porque toda a medicação para a situação, para a condição da menopausa, só é administrada no nosso centro. Portanto, as pacientes são-nos dirigidas, sempre. Por outro lado, temos trabalhado no sentido de aumentar a sensibilização dos profissionais de saúde para a menopausa e da prescrição de terapia hormonal, através da referência ao nosso serviço. A situação tem vindo a melhorar. Há algumas pacientes que nos aparecem e que nos dizem o médico é que mandou vir cá, ou então, pelo contrário, o meu médico disse-me que não devia seguir um tratamento hormonal, coisa que não é verdade. E então o que nós temos que lhes dizer é que sim, senhor, que há situações em que a terapia hormonal é indicada, mas só nós é que temos a medicação para isso e, portanto, elas têm é que se dirigir aos nossos serviços. Bom, no nosso país nós também não temos à disposição todos os medicamentos de que precisaríamos para uma terapia hormonal. Nem sempre temos à disposição todos os medicamentos de que precisaríamos. Portanto, temos que dirigir o tratamento para as mulheres que apresentam mais sintomas negativos da menopausa e normalmente o médico de clínica geral tende a não prescrever terapia hormonal porque razões ligadas ao aumento do risco de cancro, por exemplo. Portanto, aumentar os conhecimentos do pessoal médico em geral para a evolução da situação e para a inexistência desse problema seria o passo mais importante. Muito obrigado. E agora mais uma questão, não sei se alguma das duas ou as duas nos querem falar sobre isso. Qual é a sua experiência, a vossa experiência e a vossa com a utilização da tibolona? Não, nós não temos essa opção, infelizmente. Portanto, não temos experiência com isso. Nós também não temos tibolona. Tínhamos aqui há 10 anos, mas depois do estudo da WHI que mostrou os efeitos da tibolona, deixámos de utilizar. Muito interessante. Mais uma pergunta. Podem dar-nos algum exemplo de combinações de estradiol e progesterona e das doses que devem ser aplicadas para a terapia hormonal? Sim, nós temos testosterona, no meu país, temos testosterona, conti-antico, mas só há pouco tempo é que começámos a ter essas substâncias à nossa disposição. Temos a administração por patches, temos patches de estradiol e, portanto, combinamos os patches de estradiol e depois com outros patches de outras substâncias conforme a necessidade de cada doente. Portanto, pomos 2 patches, basicamente. No nosso país, nós não temos muita escolha. Só temos Timestol,
e Proginovac e progesterona. Mas não temos patches, não temos maneira de administrar estrogênio de forma transdérmica, não temos esses meios à nossa disposição. Muito interessante. Temos mais um comentário sobre a tibolona, mas não vamos continuar a falar da tibolona porque vocês não têm à vossa disposição. Eu gostei muito de ouvir a doutora Alawadi a falar sobre o diálogo que tem com as suas pacientes para lhes explicar como é que o tratamento vai funcionar e o facto de que não existem normalmente efeitos secundários muito graves. Pensa que uma continuação, um aumento da educação, da sensibilização do público para estas questões seria benéfico? Sim, há muita margem para aumentar a educação, porque sempre que nos confrontamos com pacientes que já consultaram um médico, alguém do setor médico que não está atualizado em relação a estas questões, vem ter connosco já com uma perna atrás, se me permitem a expressão. Portanto, é preciso continuarmos a realizar workshops, seminários e fazer apresentações nos meios de comunicação, etc., para aumentar a sensibilização e a adoção dos tratamentos que são indicados. Muitas vezes verificamos que há muitas pacientes que nos dizem eu tenho imensas amigas que estão a queixar de sintomas que estão provavelmente à menopausa, mas não recorreram ainda ao tratamento porque não estão conscientes dessa ligação. Portanto, as coisas estão a melhorar, mas sim, estamos a começar a subir uma rampa e ainda temos muito que subir para chegarmos a uma situação positiva. Muito obrigado e muito obrigado pelo seu esforço. Doutora Nawal? Sim, temos que melhorar a educação dos nossos médicos e do nosso público e as próprias mulheres, porque no nosso país ter sintomas de menopausa é considerado normal e as mulheres não vão ter com o médico por causa desses sintomas. Para elas é normal ter esses sintomas num certo momento da vida e vão passar ao fim de alguns anos e, portanto, não há necessidade, na ótica delas, de recorrer a um médico. E as mulheres nem sequer pensam em melhorar o seu estado de saúde, porque o risco de cancro contrabalança, na opinião delas, as vantagens. Estes riscos foram muito discutidos nos meios de comunicação social e isso tem o seu efeito na disposição das pessoas. Sim, é que isso acontece em todo lado, mas como é evidente, a educação só pode ser positiva. Mais um ponto que foi referido nas perguntas e respostas, um dos colegas da audiência, gostaria de nos lembrar que há outros fatores de risco para o cancro da mama e que portanto, o cancro da mama, o risco de cancro da mama é multifatorial. A terapia hormonal é apenas um dos fatores, mas há outros como o consumo de tabaco, o excesso ponderal, etc. Portanto, há toda uma série de fatores a jogar e não é só a terapia hormonal que aumenta o risco de cancro da mama. Portanto, aquilo que vos pergunto é, fazem um screening da pessoa, da paciente, um screening completo da paciente antes de iniciar o tratamento para avaliar a existência de outros fatores de risco? Sim, fazemos uma avaliação de risco pormenorizada para todas as pacientes que se dirigem ao nosso consultório. Somos uma unidade terciária, portanto, muitos dos pacientes que nos chegam às mãos já responderam a determinadas perguntas, já fizeram determinados exames, mas normalmente há alguns meses antes. E, portanto, nós fazemos sempre um screening completo da paciente antes de iniciar um tratamento. Portanto, temos uma folha que fornecemos à paciente que ela deve preencher antes de vir ao consultório e é a partir daí que iniciamos esse estudo, essa análise. Muito bem. Doutor Nawal? Sim, para nós é o mesmo caso, porque no nosso país nós prescrevemos uma mamografia a cada 6 meses a partir dos 40 anos. E, portanto,
E por outro lado, o recurso às terapias hormonais para o tratamento da menopausa é normalmente para mulheres com mais de 40 anos e, portanto, quando vêm ter connosco, já têm mamografias feitas e nós avaliamos o risco de cancro da mama eh, em função destes resultados. No nosso país temos também um problema do índice de massa corporal. Há muita gente com um índice de massa corporal demasiado elevado, não há muitas fumadoras, mas sim doenças, fatores de risco para doenças coronárias e outras doenças cardiovasculares e também para o cancro da mama, devido ao índice de massa corporal muito elevado de muitas das nossas pacientes no nosso país. E é por isso que avaliamos em grande pormenor todas as pacientes antes de prescrever um tratamento hormonal, uma terapia hormonal. Muito obrigado às duas pelas vossas excelentes apresentações e também pelos vossos esforços, pelos esforços que têm vindo a desenvolver para aumentar a educação e a formação sobre a menopausa, não só no vosso país, como a nível internacional. Penso então que chegámos ao fim desta sessão. Eu gostaria de encerrar a sessão, agradecendo-vos mais uma vez por nos se terem juntado a nós e por terem sido uma audiência tão agradável. Poderão encontrar a gravação desta sessão em linha, se estiverem interessados em voltar a ver as apresentações, e um bom dia a todos. Bom dia.